Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, Seu Cardiologista. Eu sou o Dr. Moser Susga e eu vou explicar hoje 7 causas de dor no peito. E por que esse vídeo é muito importante? Porque a dor no peito ela pode ser decorrência de uma doença muito grave e que precisa de diagnóstico certeiro e rápido. A principal questão em torno desse tema é que o diagnóstico da dor no peito ele não é simples. A gente tem vários diagnósticos diferenciais e nem toda doença cardíaca ela vai se apresentar com dor no peito. E nem toda dor no peito é de causa cardíaca. Como essa diferenciação de diagnóstico ela é muito complexa, a gente estima que mais ou menos 10% dos pacientes com problemas de angina e infarto, eles não são diagnosticados corretamente, o que aumenta muito o risco de desfechos ruins, desfavoráveis, pois uma vez que os pacientes com doença grave não são diagnosticados prontamente, os riscos desses pacientes aumentam muito. E sem enrolação, eu já vou falar aqui para vocês as 7 causas e depois eu vou explicar cada uma delas. Número 1, que todo mundo sabe, de origem cardíaca, que é infarto, doenças das coronárias, angina, a miocardite, a pericardite. Número 2, dor muscular e óssea. Número 3, trombose do pulmão. Número 4, herpes zoster, famoso cobreiro. Número 5, dissecção de aorta. Número 6, refluxo, gastrite. E número 7, pneumonia. Você sabia que 1 a cada 3 mortes no Brasil e no mundo são de causas cardiovasculares? Mas o que é essa tal de doença cardiovascular que todo mundo fala? Elas nada mais são do que o conjunto de doenças que acometem os vasos sanguíneos, que são as artérias e as veias do nosso corpo, do coração e do cérebro. Como, por exemplo, o infarto, o rompimento da artéria aórtica, que é a nossa maior artéria do corpo, a insuficiência cardíaca, o derrame cerebral, as arritmias, insuficiência cardíaca, entre outros. E a dor no peito ela é responsável por grande parte das procuras nos serviços de emergência aqui no Brasil, no mundo, tem muito estudo mostrando isso. Mas por sorte, a grande maioria dos pacientes com esse sintoma não terão um diagnóstico de infarto. 10 a 30% dos casos vão ter essa dor no peito como causa cardíaca. Então vamos ao primeiro diagnóstico. Número 7, dor muscular, dor óssea, que a gente chama de dor osteomuscular, que são as dores no peito ocasionadas por lesão muscular. Lesão no osso, lesão no ligamento, lesão na cartilagem. Então aqui o nosso tórax tem muita inervação. Cada costela dessa que a gente palpa aqui, ela tem um feixe de inervação. E esses feixes de inervação, eles podem ser sensibilizados por uma lesão. Por exemplo, o paciente vai na academia, faz exercício, ele fica com dor nessa região. É uma causa de dor no peito. O paciente que às vezes tomou uma pancada aqui na região do peito, também é uma causa de dor. O paciente que tem problema na coluna, força muito aqui a região do tórax. Então as dores osteomusculares, elas são uma das grandes causas de dor no peito pra gente no pronto-socorro. Antes de continuar, pessoal, eu queria pedir a gentileza de vocês se inscreverem aqui no meu canal, deixem um like, tô trazendo esse conteúdo aqui pra vocês, me ajuda a chegar em 100 mil inscritos, esse é meu sonho e a gente vai chegar lá juntos. Obviamente, pessoal, que chega um paciente com uma dor no peito que a gente acha que seja muscular, a gente sempre tem que excluir as causas graves, então a gente sempre tem que excluir. Ah, mas é um paciente de 25 anos. Pessoal, se não tiver uma causa muito clara de que o paciente tomou uma bolada aqui na região do tórax e é ali que dói, a gente tem que investigar se esse paciente não está apresentando um infarto. A gente vai coletar troponina, por exemplo. A gente vai fazer o exame físico, vai apertar a região do tórax, vai ver se tem algum lugar, algum ponto gatilho que dói muito, que reproduz a dor que ele está sentindo. Agora, se o paciente ele só tem uma dor que ele aperta, que ele movimenta o braço e piora a dor. Ó, doutor, sempre que eu deito nessa posição aqui, piora a dor, e sempre que eu fico de pé, a dor melhora, ou vice-versa. Então, a dor muscular, ela sempre tem que ser suspeitada. E como que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico é uma história clínica muito bem tirada. A gente entender o que levou esse paciente a começar a ter dor, desde quando, como que é o padrão dessa dor. E de exame, a gente pode, em casos complexos, fazer uma tomografia, uma ressonância para ver se não tem uma inflamação, uma fratura na região aqui dos arcos costais, mas muitos dos casos, os exames são os exames que a gente faz para investigar infarto. Número 6, trombose no pulmão. A trombose no pulmão, que a gente chama também de tromboembolismo pulmonar, é quando a gente tem um trombo que para em alguma das artérias do pulmão e por parar o trombo ali, a gente não vai ter fluxo sanguíneo para regiões do pulmão. Isso vai fazer com que as células do pulmão morram. Isso vai fazer com que as células do pulmão sinalizem pra gente dor. Então a trombose no pulmão é um dos grandes diagnósticos diferenciais de dor no peito. A trombose no pulmão ela pode ser tanto pequenininha como muito grande. Então tem muitos casos graves de trombose no pulmão. Mas como que a gente faz o diagnóstico? Além da história clínica rica, a gente vai ver se o paciente não tem uma trombose nas pernas. Então, de exame, a gente vai fazer um raio-x de tórax, a gente vai auscultar o paciente, a gente vai fazer um exame físico completo. Todos os casos, pessoal, a gente vai fazer o exame físico completo, tá? Isso eu não vou nem ficar repetindo aqui para vocês, mas a trombose do pulmão, alguns exames podem ajudar, como por exemplo o dedímero. Dedímero é um exame que todo mundo pede, muitas vezes sem motivo, e às vezes ele vem alterado que não tem nada a ver com trombose no pulmão, tá bom? Então o dedímero é um exame que pode
pode, em casos suspeitos e casos corretos, a gente pedir IV positivo e suspeitar de trombose no pulmão. E o exame que fecha o diagnóstico é a angiotomografia de artérias pulmonares, em que a gente faz tomografia com injeção de contraste nas artérias do pulmão, e ali a gente vai ver que vem pintando e para de pintar. Então isso é uma trombose pulmonar que vai levar ao infarto pulmonar. O que é o infarto pulmonar? Nada mais do que a morte ali das células do pulmão. Número 5, herpes zoster, cobreiro. Herpes zoster é causado pelo vírus da varicela. O risco de infecção aumenta muito em pacientes que têm alguma imunossupressão, pacientes que passaram por um estresse muito grande, pacientes que ficaram internados muito tempo, que sofreram alguma cirurgia mais complexa, pacientes idosos, pacientes que têm câncer. O paciente começa com um desconforto, uma queimação, um mal-estar, que fica ali contínuo, uma sensação de que a pele está pinicando. E depois que ele começou com esses sintomas, as lesões elas não aparecem na hora, elas vão aparecer um pouco depois. Então se o paciente chega para mim no pronto-socorro com essa queixa, a gente tem que ficar de olho, porque depois ali de 3, 4, 5 dias pode aparecer lesõezinhas, são lesões vermelhas, parecem espinhas. Às vezes surgem lesões de vesícula, né, que são bolinhas de água. O diagnóstico, pessoal, exame clínico. É você ver a história e examinar ali o paciente. Número 4, dissecção da artéria aorta. A aorta é o maior vaso que a gente tem no corpo. Ela sai aqui do coração e desce, faz uma curva e desce. E ela vai levar sangue desde o cérebro até o intestino, até os rins, até as pernas. Então a artéria aorta é um vaso muito grande. A artéria aorta ela não entope por formação de placa de gordura. O que pode acontecer é ela romper. Então essa parede do vaso, quando o paciente não controla muito bem a pressão arterial, o paciente tem muita placa de gordura na parede do vaso, isso vai fragilizar o vaso. Como é o principal vaso que sai do coração, em muitos casos são fatais, e ele pode fazer a dissecção, ou seja, uma lâmina dessa parede, ela vai para o lado e o sangue fica acumulando entre uma lâmina e outra da parede. E menos sangue começa a ir para onde deveria e ele vai indo para essa luz falsa que a gente fala, para esse buraco falso. A dor torácica de dissecção da aorta é uma dor lancinante, é uma dor que o paciente fala, doutor, parece que eu tomei uma pancada no peito, uma facada, parece que tá rasgando tudo. O paciente ele sente muita dor. E é de uma hora para outra. Ele tem o rompimento dessa aorta ou ele tem a dissecção dessa aorta, ele vai ter muita dor. Então, os casos de dissecção de aorta, na grande maioria das vezes, vem uma dor que é muito forte, que é diferente do padrão das outras dores. Como que a gente vai fazer o diagnóstico? O exame clínico completo. A gente pode fazer o ecocardiograma desse paciente. A gente pode fazer uma tomografia com contraste da aorta, que daí a gente vai ver o desenho da aorta e vai ver se tem ali algum rompimento ou se tem algum acúmulo de sangue nesses sacos falsos que eu falei para vocês. Número 3, as causas cardíacas. Então as causas cardíacas elas podem ser tanto infarto, angina, quanto miocardite e pericardite. O diagnóstico depende de muita coisa, depende de uma história rica, dos antecedentes do paciente, do eletrocardiograma, depende do exame de sangue. Mas a dor de infarto é uma dor em peso, em pontada, em queimação, uma dor que faz o paciente suar frio, ficar vomitando, o paciente ter náusea, tem sensação de desmaio, o paciente ficar pálido. Essa é a dor típica de livro. Mas existem as dores atípicas. Por isso que o paciente que vem com uma dor que parece dor muscular pode estar sim apresentando infarto. Por exemplo, chega um paciente para mim com 50 anos, com uma dor aqui na região do peito. Mesmo palpando ele sentindo dor, esse paciente pode sim estar tendo dor de origem do infarto. E essa dor que a gente palpa e ele sente dor, pode só estar confundindo a gente. Então, nesse paciente é imprescindível que além da história clínica completa, a gente faça troponina, que é o exame que vê infarto, que a gente faça um eletrocardiograma, que a gente faça um ecocardiograma, que a gente investigue esse paciente. E a miocardite e pericardite é a inflamação. A miocardite é inflamação do músculo, a pericardite é inflamação do pericárdio, que é a membrana que envolve o coração. O diagnóstico diferencial também é feito com exame de sangue, pode ser feito com tomografia, pode ser feito com o ecocardiograma. Então, o diagnóstico de pericardite e miocardite sempre tem que ser suspeitado em pacientes que tiveram diarreia recente, uma infecção respiratória recente, pacientes que tiveram Covid. Número 2, refluxo, gastrite. Então, tem paciente que tem infarto que ele só tem dor aqui na boca do estômago. Ou seja, nem toda dor no estômago vai ser de causa de gastrite. Também existe o refluxo, que é o paciente que sente azia, queimação. E não é raro, pessoal, principalmente pacientes mais idosos. Então, uma dor aqui que vem no estômago, uma dor de refluxo, bola na garganta, de queimação, sempre tem como diagnóstico diferencial as causas do esôfago, do estômago, mais as causas cardíacas. E o que chama atenção para gastrite? Uma dor em que a gente vai examinar, a gente palpa o abdômen, dói, que ele fala que quando ele come a dor piora, quando ele toma, por exemplo, cerveja, ele sente mais queimação, como ele come gordura, coisas muito pesadas, ele sente uma sensação de entalo. Isso daí vai chamar atenção para que esse paciente possa ter um diagnóstico de esofagite e gastrite. Pacientes que têm infarto não podem ter isso também? Também pode, por isso que é muito difícil. No pronto-socorro, chegou um paciente com sintomas de refluxo, gastrite, que tem pressão alta, diabetes, colesterol, a gente tem que pensar e tem que excluir infarto. Excluir nas causas cardíacas, eletrocardiograma, exame de sangue, e nesses pacientes a gente vai fazer uma endoscopia, vai ver se não tem inflamação, se esse
paciente não tem H. pylori, se ele não precisa ser tratado disso daí. E número 1, o último diagnóstico diferencial que eu vou contar aqui para vocês, existem outros, tá bom? Mas hoje eu vou falar de 7, é pneumonia. Então, seja uma infecção, causa de viral, uma pneumonia viral, ou uma causa bacteriana, uma pneumonia bacteriana, isso pode sim dar dor no peito, pode dar um desconforto no tórax. Então, as causas infecciosas, elas são mais fáceis da gente diagnosticar. Então, vai chegar um paciente com febre, com tosse, com catarro amarelado, que teve um histórico de infecção recente, que pode essa infecção ter complicado, ter piorado, ter formado um derrame no pulmão. Então, a pneumonia, as causas infecciosas são um diagnóstico diferencial que não são raros pra gente, principalmente agora no Covid, que o paciente, ele tem acometimento pulmonar, e em cima ali do Covid, ele pode fazer uma inflamação mais importante, esse paciente vai ter uma dor. A dor da pneumonia, geralmente é uma dor ventilatório dependente, ou seja, o paciente respira fundo, ele sente desconforto no tórax, geralmente é unilateral, geralmente ele não fica sono frio, não dá vontade de vomitar. Parênteses, pessoal, o paciente às vezes pode estar com uma febre alta, né? Ele pode ter suador frio, de repente secundário a um calafrio. Daí a gente vai ter claro que esse paciente está com febre. Mas é um paciente que vai ter francamente sinais de infecção, de inflamação. Qual o diagnóstico? É o raio-x de tórax, pode fazer tomografia de tórax. A gente vai examinar, escutar o paciente. O diagnóstico, então, ele acaba sendo mais fácil nesses casos. Obviamente, num paciente que já teve infarto, o paciente tem pressão alta, o paciente tem outro diagnóstico, se ele vem com uma dor, a gente tem que colocar como diagnóstico diferencial, além da pneumonia, as questões cardíacas. Pessoal, então hoje eu falei para vocês 7 causas de dor no peito. Existem outras, eu poderia ficar fazendo um vídeo aqui de horas para vocês falando sobre isso. O diagnóstico, ele é muito importante. Por quê? Porque além de ser uma das principais causas de procura do pronto-socorro, a gente pode estar diante de um paciente que tem um risco de morrer muito grande. O diagnóstico, ele tem que ser rápido, ele tem que ser preciso. A gente não pode errar o diagnóstico desses pacientes. Então, a gente falar que é só uma dorzinha muscular, a gente precisa ter excluído todo o resto. A gente precisa ter investigado muito bem esse paciente. Então, se você tem uma dor no peito, se você conhece alguém que tem dor no peito, procure um médico, vá fazer um diagnóstico diferencial. Não espere piorar para você ir correndo para o pronto-socorro. As dores no peito, elas podem ser de causas cardíacas. As causas cardíacas são as principais causas de morte no mundo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo. Me conta se vocês já tiveram algum caso desses com vocês ou com familiares. Me conte de onde vocês são e eu vou ter muito prazer de responder. Queria pedir para vocês, por gentileza, se inscrevam aqui no meu canal, deixem um like, ativem as notificações para os novos vídeos. Eu trago vídeo todas as semanas. Eu quero mostrar para vocês que a gente pode se cuidar, a gente pode prevenir doenças, a gente pode ajudar o próximo com uma informação de qualidade.